sejam bem-vindos ao nosso 31º Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Hoje eu estou com uma convidada especial, que é uma manicure e instrutora da Forms, claro. E ela tem uma história, várias histórias para contar para a gente, incentivar a gente. Se você já segue o nosso perfil, vai lá, curte, compartilha, manda esse para alguém. Esse conteúdo vai ser incrível para alguém que está precisando se inspirar no empreendedorismo, se inspirar nas unhas, se inspirar no crescimento, se inspirar também nos problemas que a gente tem, porque às vezes a gente acredita que a gente não tem problemas ou que a gente tem problema demais. Vamos lá. Hoje nós vamos ter uma história bem legal aqui para contar para vocês. Estou super animada. E quero agradecer também ao nosso patrocinador, que é a Forms Nails. A Forms patrocina esse podcast para dar forma à sua voz, para te inspirar, para te mostrar o quanto o mundo da beleza é incrível e pode levar a gente a lugares inimagináveis. Então, obrigada, Forms, por ser nosso patrocinador oficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, deixa seu like, envia isso aqui, ó, vai lá na setinha, envia para alguém que precisa assistir um pouquinho desse podcast, porque eu tenho certeza que vai virar uma chavinha aí na sua cabeça. Envia para o máximo de pessoas, compartilha, pelo menos 10 pessoas você consegue compartilhar, né? Nossa convidada de hoje, ela é mãe, ela é esposa, manicure e instrutora. Ela é manicure há 14 anos. Seja bem-vinda, Paula. É uma honra ter você aqui. Paula, vamos começar esse podcast contando um pouquinho da sua história. Como que você chegou no mundo das unhas? Conta um pouquinho de como é a sua história no mundo das unhas. Bom, meu nome é Paula, né? Estou aí no mundo das unhas há 14 anos. Me tornei manicure pelo simples fato de querer estar em casa, né? E ter mais tempo com os meus filhos, porque logo em seguida que eu tive o meu primeiro filho, eu saí do meu trabalho porque eu não queria deixar ele em creche, essas coisas para ninguém cuidar, porque eu tinha muito medo. E aí eu mesma fazia as minhas unhas, né? E particularmente ficavam ótimas, né? Que era manicure normal, né? E aí, quando eu fazia com uma menina, e a minha irmã também fazia com ela. E elas se desentenderam, eu sei que a minha irmã chegou em mim e falou assim, Paula, faz a minha unha. Se você fizer a minha unha, eu vou te pagar por mês. Porque CLT, né, trabalhando ali por mês. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério? Eu falei, uai, beleza, vamos oportunidade, tô aqui, não tô fazendo nada, é dinheiro, bora. E eu sempre acreditei muito nisso, né? Às vezes a gente espera a oportunidade, a gente cria, tá me dando oportunidade. Estou ali, vamos embora. Aí comecei a fazer a unha dela, e aí a minha irmã gostou, a outra também gostou, a minha tia gostou. Muito diferente de muitas por aí que falam assim, a família não apoia. Eu sempre fui muito apoiada. Isso é muito bom. Tinha aquela responsabilidade de fazer bem feito, né? Porque eu também não acredito que você tenha que apoiar o seu parente porque ele está iniciando e você não gosta e tem que pagar. Porque a gente não vai fazer nada de graça também e também não vai ficar insatisfeito com o trabalho. Então, eu dava o meu melhor mesmo sendo uma, duas, né, clientes, estava feliz e o que eu estava ganhando estava ótimo, porque eu também não queria trabalhar fora ainda. E aí foi passando, né, para as amigas, para a cunhada da minha irmã, e assim foi, eu fui adquirindo clientes. Comecei ali, pequenininha, igual muitas, peguei uma cadeirinha, coloquei uma para cliente, comprei ali os esmaltes e fui fazendo. E aí sim fui indo, fui me apaixonando pelas unhas. Uma cliente vai falando para outra, você podia mexer com cabelo. Você mexia com sobrancelha. Eu fiz tudo que você pensar. Sério? Eu fiz curso de sobrancelha, não fiz curso de manicure, não fiz na época, mas eu fiz sobrancelha, eu fiz cabelo. Meu sonho era me tornar uma cabeleireira de sucesso na área do loiro, porque naquela época era muito chique fazer loiro. Só que todo mundo vê, né, os loiros, mas não vê o trabalho que dá. E eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero? E comecei a fazer curso, fiz curso de corte e tudo. Um certo dia, como sempre, uma cliente chegou e falou, Paula, alongamento de unha tá em alta, faz o curso. E aí eu falei, será? E nisso você já tinha cliente de cabelo, de unha e de sobrancelha? Tinha, eu passava o dia inteiro com 2 clientes. Não ganha dinheiro isso. Você fazia praticamente tudo nelas. Eu fazia sobrancelha, pé e mão,
cabelo progressivo, se fosse loiro fazia também e tava tudo bem, tava Fazia ganhando. mechas? Eu fazia, modéstia à parte ficava legal, mas quando eu comecei a ver o trabalho, e eu gostava de mexer com cabelo, mas quando a minha cliente falou, Paula, faz o alongamento de unhas, na época, a minha irmã, ela fez um alongamento de unha com a moça que foi na casa dela, e naquela época o alongamento era muito caro. Foi na casa dela, disse que na casa dela fazer um alongamento por R$100 na época. Tá, ainda tem uns hoje de 80 e tal, mas tudo bem. E aí, no outro dia, ela foi na minha casa para eu consertar a unha dela, e eu nem mexia com alongamento. Eu tive que lixar a unha dela. Que ela tinha em você. Eu tive que lixar a unha dela, cortar os lados, a unha dela toda cheia de buraco. Eu falei, meu Deus, e eu avisei, né? Falei, R$100 tá barato. Pra ir em casa ainda? Sei não. Arranquei a unha dela depois, tirei, coloquei uma tip, que eu colocava tip na época, e ficava uma gracinha. E aí, a outra que tinha marcado com essa mulher também pra fazer, falou, não vou fazer com ela, vou fazer a tip. E fez a tip. E foi aí que eu comecei. Fiz meu primeiro curso de alongamento, e quando eu fiz o meu primeiro curso de alongamento, eu falei, é isso. Se apaixonou? Apaixonei. Eu falei, no cabelo, você teve dúvida, na sobrancelha, não, o alongamento foi assim, ó. No cabelo, eu queria ganhar dinheiro. Mas a unha, não. A unha foi diferente. A unha, eu apaixonei. Pra mim, tá fazendo uma unha ali, um alongamento de unha, parece que eu tava me realizando. Eu amava sentar numa mesa e fazer um alongamento de unha. Tinha vontade de existir? Tinha, porque você não tem alguém para te mostrar um caminho. E na época, né, há 10 anos atrás, ninguém queria falar para você o que usava. Era igual uma progressiva. Você pega um vidro de progressiva, coloca lá atrás, esconde da cliente para não falar o que você está usando. E hoje não. Hoje as pessoas fazem questão de mostrar o que usam. Né? Elas ensinam. É engraçado como o mercado muda, né? Olha pois só, então, alguns anos atrás escondiam, hoje fazem questão de mostrar. Isso tudo tem a ver com o movimento de marca. Exato. A marca se torna tão interessante para as pessoas que as pessoas têm orgulho de mostrar. Né? E não tem medo da competição em si, né? Porque naquela época eles não queriam mostrar. Tinha pessoas próximas de mim que faziam alongamento. E quando eu perguntava alguma coisa, eu fingia que não via a mensagem, né? E aí você ficava meio perdida. No outro dia a cliente aparecia com a unha que caiu, né? Porque não tinha fixação nenhuma. Produto que você conhecia era aquele que eles te apresentavam ali naquele curso. Instagram nem tinha na época, né? Ninguém mostrava o que fazia, só mostrava o resultado, né? Então, hoje não. Olha como é interessante você falando isso, me veio na cabeça o seguinte. Antigamente, como a gente era voltado somente para técnica, só tinha cliente quem trabalhava com uma técnica muito boa, você escondia produto, você escondia detalhes, as pessoas tinham medo de falar, olha, eu faço isso aqui, isso fica bom, porque aí elas estavam perdendo clientes. Como o mercado mudou totalmente, hoje não é só mais uma técnica boa, a técnica boa é o mínimo que você entrega hoje. Hoje você precisa entender de posicionamento, de marketing, de tantas outras coisas, de movimento de marca mesmo, que hoje as clientes fazem questão, os profissionais fazem questão de mostrar que marca que eles usam. Sim. Eles vêm para a internet mostrar a técnica de graça, sem cobrar nada. Exatamente. Olha para você ver como o nosso mercado mudou. E o que é importante disso tudo? O que é interessante disso tudo? A gente está acompanhando o mercado. Porque aquelas pessoas que hoje continuam escondendo a técnica e o produto que usa, elas não têm lugar mais no mercado que a gente vive hoje. Elas não têm reconhecimento, elas não têm lugar, não têm... Vamos dizer que é difícil fazer sucesso numa situação dessa, vivendo o que era normal 10 anos atrás. Então, essa é a importância de você ter ali alguém que você inspira, alguém que você acompanha, que realmente traga isso para a sua vida, né? Porque exatamente. É muito legal quando a gente para ver a diferença. E não é tanto tempo assim, se a gente parar para pensar. A mudança no mercado da beleza, mudança principalmente depois da pandemia, ela foi muito rápida, né, Paula? Muito rápido. É assim, a gente termina de fazer uma formação e já tem novidade chegando. Então, assim, quem não acompanhar, fica para trás. E nós mesmos que tá acompanhando, se a gente não desenvolver aquilo que a gente tem aprendido, que é o que eu tô pegando hoje, a gente também vai ficar para trás. Porque a gente não quer simplesmente um diploma na parede, né? Igual, antigamente era muito, muito chique, né? Você encher uma parede de diploma e a pessoa falar, nossa,
fulano tem muito diploma, deve arrasar, né? Só que na hora que senta em mesa é onde que deixa a desejar. É infiltração, é descolamento, é alergia. E as pessoas sempre falando que é normal, né? O que muito vem para mim é cliente dizer que é normal. Porque como eu trabalho com acrílico, tem clientes que têm a alergia do acrílico, do gel, que ainda não descobriu o motivo, vem para o acrílico. E graças a Deus, passa no teste, não dá alergia. Então, assim, é algo maravilhoso você estar ali no meio e descobrir o motivo de várias coisas que outras não estão buscando. Elas estão buscando simplesmente a técnica. Né? Só a técnica, nada mais. Então, é lindo quando a gente vê esse processo, da onde a gente começou até onde a gente está, mas por várias vezes com vontade de desistir, né? É lindo ver o que a gente fez, mas passar pelo processo é outra história. Você fez o seu primeiro curso em 2014. 2014. Pagou R$90 no curso. R$90, menina. Eu a unha de 100 era barata, mas o curso foi 90. Olha R$90. Como era na época. Não foi bem assim um curso, foi um workshop, né? Foi um workshop na época. Tinha várias pessoas. Várias pessoas. Então, assim, se destaca quem quer, quem tem vontade. Né? Quem quer fazer acontecer, né? E na época trabalhava muito o acrigel, que era a misturinha ali do pozinho com o gel, né? Uhum. E aí foi essa técnica, eu não lembro nem o nome do produto que foi passado pra gente, mas na época aquele produto ele vendia no shopping dos cosméticos. Só pra você ter uma noção, hoje você vai no shopping dos cosméticos, você não encontra produto de unhas mais. Eu tenho cliente que conhece os produtos que eu uso, que são da Forms, né? E eles falam assim, tem gente que chega lá e pergunta se tem. Aí eu falei, pois é, menina, indica onde que tem, fala onde que tem. Só que hoje é muito mais fácil encontrar, né? Produto de acrílico do que antes. Nossa, nem se compara. Moça, quando eu via um acrílico na minha frente, uma vez que eu vi, cheguei na feira e tinha vários potinhos coloridos, eu comprei um de cada cor, eu fiquei louca. Eu falei, não sei nem o que eu vou fazer com isso, mas eu preciso ter, porque a gente não tinha produto. Isso. Quando eu conheci a Tones, na época, lugar nenhum tinha. Só na loja do Marista mesmo que tinha. Lugar nenhum tinha. E aí eu queria sair para poder comprar, não podia. Era só lá. Então, hoje não. Hoje, se eu vou em Campinas, tem uma loja que vende Forms. Hoje, se você vai mais na frente, tem uma loja que vende Forms. Se Deus quiser, eu vou vender Forms também. Eita. Então, assim, de certa forma, eu já vendo, né? Ela, né? Mas, assim, os produtos em si, né? Uma área tem uma lojinha então, mesmo. Assim, é um produto que você vai indicar sem medo. Sem medo. Se a pessoa tiver problema com ele, é porque ela tá fazendo algo errado. Você já sabe, você usou, você testou, Exatamente. Você aprovou, você aplicou. E naquela época, quando eu paguei os R$90, os clientes chegavam em mim e falavam, minha unha caiu. Do nada. Dormi e acordei sem unha. Hoje, a fada da unha. Sim, mas naquela época caía mesmo, era verdade. Caía. Era verdade. E isso doía a cliente falar. Era o que mais fazia a gente querer desistir. Era a cliente chegar e falar assim, minha unha caiu. Ela sai de lá linda, maravilhosa, amando aquelas unhas largas, né? Grosso, meu Deus do céu. Mas hoje não. Hoje eu sei se a unha da cliente caiu, ou se ela arrancou, se ela bateu. Hoje, a cliente chega em mim, ela me manda uma mensagem e fala assim, Paula, minha unha aconteceu isso e isso. Eu falei, sério? Dá um pulinho aqui no estúdio que a gente vai ver o que aconteceu. Quando ela chega lá, eu já vou em cima. Eu falo, você fez isso? Não, mas você fez isso. Ela, Então, não dá pra esconder. Não dá. Por quê? Porque você já tá indo em cima do problema. Né? Não tem mais aquele negócio de você ficar imaginando o que aconteceu com a unha da cliente caiu. Quando você tem o conhecimento, a cliente sabe, então ela não vai mentir pra você. Isso. Você já vai em cima, fala, você fez isso e isso com sua unha. Ela olha e fala, não adianta eu mentir, ela sabe o que eu fiz. Então, esse é o poder do conhecimento. O conhecimento traz muita autoridade, né? Isso. E quando eu fiz o curso de R$90, eu tava me sentindo, né? Eu não achei que eu precisava fazer curso. Não achei que eu precisava de mais. Não, o que eu sei... Porque vamos combinar, eu não tinha dinheiro também para ficar fazendo curso, né? Não tinha condição de ficar fazendo curso. Quando eu descobri que o curso da Michelle era R$14 mil, eu falei, Jesus amado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Como que você conheceu a Michelle? Me conta. Conheci a Michelle através das redes sociais e também pela Jaciara. Eu acompanhava a Jaciara
Inclusive, o meu primeiro curso foi com ela, de acrílico. Uhum. Também por cliente perguntar para mim, Paula, você conhece o acrílico? Eu falei, oh meu Deus, já tentei fazer acrílico sozinha, né? Uhum. No YouTube, né? Não deu certo. Não precisava mais de curso? Ai, não precisava. Eu já sei a técnica. Eu já sei fazer um a um. E eu sei colocar o produto lá. Eu vou olhar lá no YouTube, que vai dar tudo noção, certo. Vai dar tudo certo. Não dá nada certo. Adoro. Não dá nada certo. Ainda mais eu não sou de aprender olhando. Eu vou lá na televisão, eu assisto. Se eu tiver noção daquilo ali, eu pego. Agora, se eu não tiver noção... Uma coisa é você trabalhar com gel e dominar aquilo ali. Na época, eu não dominava nem o gel, para falar a verdade, né? Mas você pegar um outro produto só porque você vai facilitar, vai facilitar o processo. Mas alguém te explicando como que você faz. Porque o acrílico, eu apaixonei pelo acrílico a primeira vez que eu fiz o curso presencial com alguém que entendia. Outra coisa. Mas eu odiei quando eu tentei fazer sozinha no YouTube da vida. Nossa, ainda né? mais acrílico, gente. Nossa. E aí... Eu tenho pessoas que já fizeram cursos comigo no mesmo dia, em outros lugares, e que continuaram no gel, não saíram porque não tiveram paciência de levar. Eu treinava em mim, eu pegava o acrílico e eu fazia o banho em mim, eu pegava as clientes e falava, vem cá, deixa eu te apresentar. Não quero gel, não quero acrílico, eu quero continuar com gel. Falei, vamos fazer assim? Eu vou fazer hoje a sua manutenção com acrílico. E aí, se você não gostar, na próxima manutenção você vai vir e eu vou fazer o gel em você do mesmo jeito e ainda vou te dar um desconto. Certo? Certo. Você quis voltar pro gel? Claro que não. Sério? Claro você fazia que só não. manutenção e elas já topavam ficar com Já acrílico? topavam, porque nas minhas manutenções eu não gosto de fazer aquela manutenção de tirar ali um pouquinho só do produto e repor, não. Principalmente quando eu vou mudar de um produto para o outro, eu gosto de tirar bem. Bastante. Para que o meu produto sobressaia sobre aquilo ali. É igual quando a cliente vem para manutenção, né? Eu não cobro valores diferentes da minha manutenção das minhas clientes como das outras que vêm. É a mesma coisa. Claro. Porém, eu tento aproveitar a ponta da unha dela e coloco meu produto em cima. E elas falam, gente, amei. Gostei demais. Não tenho problema com descolamento, não tenho problema com quebra, igual tinha na fibra. Morro de ódio quando alguém chega lá e fala pra mim, eu quero fibra. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão em qual ano da vida? Vamos embora sair desse trem? Faço. Ai, Paula, é ótima. Faço. Eu gosto. Mas eu tiro da cabeça delas lá na mesa. É? Falo assim, olha, esse trem não tá muito bom. Já fez fibra? Já. Ela não quebra no meio assim, quando você bate quebra? Então, pra que você quer fibra? Você fala desse jeito pras clientes? As íntimas eu falo, né? Adoro. Tá, o que mudou pra você? O seu primeiro curso, você já falou pra mim que você fez, teve bastante dificuldade. E aí, depois, quando você fez o curso de acrílico, como que foi? Depois que eu fiz o curso de acrílico, eu já tava achando que eu era boa, né? Então, eu não ficava assim. Eu fazia mesmo os cursos quando a cliente chegava lá e falava, você tá sabendo de moda assim? Você tá sabendo disso assim? Tá. Hoje, eu sei que tem certos tipos de unha que é só para facilitar a sua vida, mas eu continuar no meu ali, eu vou dar o mesmo resultado para ela. Então, eu sei passar isso para ela hoje, né? Uhum. Mas se eu puder ir lá e buscar uma técnica diferente para ela saber que eu sei, é muito melhor. Do que ela chegar e falar para você, Exatamente. né? Porque imagina, você chegar e trazer algo novo para sua cliente, agora você deixar a cliente vir e falar de algo novo que você não conhece, realmente. Não é? E aí eu fico pensando, né? Eu falei, não, tem que aprender tudinho. E quando eu não faço o curso naquilo ali, mas eu procuro saber. Porque hoje, com os cursos que eu tenho, com o que eu sei sobre os produtos, eu consigo olhar e imaginar ali como é que aquela pessoa está passando. Então, assim, eu não fiz o curso, né? Por exemplo, eu ainda não fiz o curso presencial do molde F1, mas eu sei para onde vai. Eu sei como funciona, né? Então, se a minha cliente perguntar, eu vou saber falar para ela a diferença do meu trabalho para aquele ali, né? É isso mesmo. Uhum. Então, não, facilitou muito. É que quando a gente sabe uma técnica, já lida bem com gel, com acrílico, com tudo, é diferente, né? Apesar de que, assim, a não ser que seja um vídeo muito bem detalhado, muita gente que faz o F1 tem dificuldade, mas uma vez que você tem uma aula bem detalhada ali, ele se torna um acelerador ali, ele facilita muito sua vida mesmo. E você saber quem que você está seguindo, né? Para aprender sobre aquilo ali.
Porque tem gente que ele faz questão de te ensinar mesmo. Hoje, se as meninas fossem espertas mesmo e elas quisessem crescer, elas iriam crescer. Mesmo sem condição de pagar um bom curso, né? Hoje tem muito conteúdo. Tem Nossa muito conteúdo. Senhora, muito conteúdo Mas rico hoje. eu acho que o presencial, eu acho que ele não tem como. O presencial é algo que te tira da sua zona de conforto. É algo que você vai lá, você tira todas as suas dúvidas, você esclarece tudo, né? Enquanto tá passando um vídeo lá, você tá aprendendo. Eu já sei a técnica, eu tô aprendendo. Mas uma pessoa que está começando, ela precisa ir atrás de um curso. E eu falo, depois que eu comecei a fazer realmente cursos com pessoas boas, que fazem diferença no mundo das unhas, melhorou tudo. Melhorou meu trabalho, melhorou a minha mente, melhorou os meus produtos, melhorou tudo. Então faz diferença, né? Não é só mais um curso, tem que ser o curso. Que bom. Então você conheceu a Michele lá na Jaciara? Foi. Aí você começou a comprar nossos produtos. Não, e eu fiquei pensando, né? Que eu vou participar agora, né, da festa da Forma. Gente, quando eu vi a Jaciara participando daquelas festas lindas, que realmente é o que a gente estava falando aquela vez lá na Formaster, né? Tinha tempo que não tinha uma festa aqui, né? E eu pensava assim, gente, agora que eu tô, cadê as festas da Formas? As festas de Goiânia? Gente, eu quero ir! E eu ficava vendo aquela coisa mais linda. E eu falava assim, um dia eu vou participar. Hoje eu não tenho condição de pagar os 14 mil para estar lá, mas eu vou ter condição. Só que outra coisa, não é que eu não tinha condição na época. Eu sempre falo, é que não era a minha prioridade. Boa, muito bom você falar Não isso. era a minha Muito prioridade na época. É bom para as pessoas olharem para si mesmas. Você não tem condição mesmo ou não é prioridade para você hoje melhorar? Sabe aquele ditado, olha, começa com o que você tem. Eu acho muito pouco. Tem pessoas que têm menos dificuldade mesmo. Mas se a gente for parar para pensar, quanto a gente gasta para comer? Não é um arroz, um feijão. Eu quero um x-salada, eu quero uma pizza, eu amo comida japonesa. Não é barato? Não é nada barato. Não é? Se você sacrificar certas coisas, você vai conseguir. Porque o dia que eu fiz um curso que era R$ 3.500, que não era aqui em Goiânia, que foi em Natal, com a outra pessoa, eu comprei passagem, aluguei hotel e paguei o curso com 40 dias. Eu tinha condição? Não, eu não tinha condição. Eu coloquei como prioridade. E a partir daquele dia que eu fiz aquele curso, a minha mente mudou. Porque nem vontade de ser instrutora eu tinha. Porque eu tinha que estudar para ser instrutora também. Porque eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo, sabe? E eu falei assim, eu tenho que melhorar a minha vida. Estar aqui na mesa tá sendo bom, mas eu posso melhorar. Eu comecei como quem não queria nada, mas eu já tô aqui, eu amo o que eu faço, então eu vou melhorar. Então, a partir de lá, eu fui vendo que a minha condição, quem fazia era eu. Porque eu trabalhava. Uma pessoa que trabalha, ela tem condição de chegar onde ela quer. A sua vida, quem faz é você. Eu cheguei onde eu quero? Ainda não, mas eu sonho. Tô no caminho. Tô bem no caminho. Em vista do semana eu vou pra uma festa. Né, menina? Quando eu falo assim... Quando eu falei assim, vocês acham que a festa da Formas vai ser em Goiânia ou São Paulo? O povo já fala, ela já virou paulista, né? Vocês já vivem em São Paulo. Na minha cabeça eu fico bem assim, relaxa, porque eu vou pra fora do Brasil, dá licença. É isso aí. Então, é algo que eu sonho. Meu esposo apoia? Não, ele fala que eu sou doida, né? É, amiga. Ele fala que eu sou doida. Não investe em mim de forma alguma em questão de... Ele fala que eu tô dando dinheiro pros coach, não sei o que. Eu falei, relaxa. Siga o seu conselho, né, amiga? Que falou. Eles só vão apoiar quando eles verem que deu certo. E eles vão ver. Eu tenho que fazer dar certo, não é ele.
É que né? eu sempre falo, sabe? Os homens, eles são... Qual é a função do homem? Ser provedor da casa. Exatamente. Então, qualquer coisa que coloque em risco aquilo ali, eles desaprovam. É. E quando a gente começa a fazer curso, e na nossa cabeça tá tudo desenhado, vai dar certo, daqui a pouco eu vou começar a ter dinheiro, ganhar muito dinheiro, mas na cabeça deles, não. Não. Eles estão focados no hoje, no agora. A gente tá pensando, daqui tanto tempo eu vou conseguir. Eles não, eles precisam do dinheiro agora para pagar a Tá conta. preocupado com o armário cheio, né? Claro, Com a então casa. assim, tudo que coloca isso em risco, eles dão uma freada, né? Isso é Isso. normal. Quando é que o Reinaldo começou a me apoiar? Quando ele começou a ver que aquilo ali estava trazendo dinheiro para casa. E eu julgo ele? Não. A função verdade. dele era o quê? Trazer dinheiro para casa. A partir do momento que ele falou, opa, minha mulher está trazendo dinheiro para casa, as primeiras vezes que eu ia viajar, ele falava, você é louca, você vai gastar dinheiro, você vai, o que você está fazendo? E depois a gente não tem dinheiro para pagar as contas. Eu falava, moço, depois você se vira, esse aqui é meu, esse aqui eu vou correr atrás, eu vou fazer. E quando ele sempre falava, quando a Michelle bate o pé que ela vai fazer um negócio, ninguém segura. E isso foi bom por um lado, porque eu realmente fiz, hoje a gente faz tudo em conjunto, tudo em comum acordo, mas durante uma época, porque eu sabia onde eu ia chegar. Eu imaginava, sabe? Eu tinha claro para mim assim, eu vou crescer, eu vou crescer. Eu não sabia de verdade, não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, mas eu sabia que em algum lugar bom eu chegaria. Tinha hora que você se colocava como louca? Ixi, eu acho que eu tô ficando falava, doida, eu vou tô bater, pensando eu vou longe fazer demais. e pronto. E aí ele ficava, e ele duvidava no começo. E hoje tá aqui, somos sócios da empresa. Mas por quê? Porque eu mostrei pra ele que dava certo. Então, assim, você pode ter certeza, amiga, que na hora que você começar a mostrar pro seu marido aqui os resultados, ele vai te apoiar. E no momento ele não te apoia, não é porque ele é ruim, porque isso por nada. É Eu porque aprendi isso. está colocando em risco a função ali da casa. É porque, o querendo ou tudo. não, se alguma coisa lhe der errado, quem vai ter que correr lá e tampar o buraco é ele, né? Ele, então, assim, é a função deles, eles foram criados para isso. E para mim isso é até vantagem, porque a partir do momento que o cara tá preocupado com as coisas dentro de casa, ele é um bom marido. É verdade. Entendeu? Então, assim, o apoio vem depois, meninos. O apoio vem É. depois. Tem aquelas que eles já apoiam e é muito bom, mas você que o seu marido hoje não te apoia, entenda. A função dele é prover as coisas dentro de casa. Então, se ele não tá te apoiando, é porque ele sente que existe um risco ali de faltar coisa dentro de casa. E não porque ele não te ama, não porque ele não confia em você. A partir do momento que você começar a colocar as coisas bem claras para ele, que o dinheiro começar a aparecer, que você colocar dinheiro em casa, ele vai te apoiar muito, muito mesmo. Mas por enquanto é normal ele ter esse medo, porque é responsabilidade dele suprir a sua casa. Então é sobre isso, não tem nada de errado com os homens que não apoiam no começo. Às vezes eles também têm medo da gente se frustrar, se machucar. Ai, ela vai mais uma vez. Eu, no meu caso, meu Deus, minha família toda tinha medo de eu me machucar. Porque eu trocava de emprego igual a troca de roupa. Parecia um negócio novo, eu ia lá e fazia. Aí depois eu ia fazer outro. E aí, quando eu me encontrei nas unhas, eu tinha certeza. Falei, é aqui. Só que eles estavam acostumados comigo mudando, trocando o tempo todo. Então, para eles, era só mais uma modinha na minha cabeça. Entendeu? Até dar certo. Entendeu? Né? E é assim. É a tal da ideia. Ela nem sabe o que ela quer ainda, né? Nem sabe o que ela Mas quer no fundo ainda. a gente sabe, né? O que a gente quer. Então, você lidou e talvez lide até hoje com a falta de apoio. A falta de apoio, assim, na questão do investimento, Ah, tá. né? Só Porque no investimento. ele sempre falou pra mim, Paula, vai fazer um cabelo, vai trabalhar com salão. Ele me dava ideia, né? Uhum. Eu sou muito grata a ele, sou muito grata à minha Ele te família que me incentiva, apoiaram, ele só não te né? apoiava com dinheiro. Isso, ele não me apoia em questão dos cursos. Ele acha que são cursos muito caros para eu estar investindo, porque ele não tem visto o retorno ainda, Aham. né? Só que eles não entendem, ninguém entende, na verdade, né? A gente se entende ali, a farmácia ela é algo tão, assim, sobrenatural na nossa vida, que eu tô lá e eu fico assim, gente, eu tô lidando com mulheres igual eu. Porque a primeira vez que eu fui, eu fiquei meio perdida. Eu falei assim, meu Deus. Porque aí você olha lá, uma formaster, né? Uma que já é educadora, a outra... E eu não era... Eu só fazia unha, né? Tô começando Tô agora. começando. Então, eu tava no meio daquelas mulheres, assim, todas, né? Assim... Reconhecida. Sim! E, de repente, você chega lá, você vê que são histórias igual às suas. Tá vendo? Você vê que são mulheres igual você, que têm fraquezas, que erraram para acertar, que estão ali ainda para poder ver se acerta, né? Porque é muito fácil você mostrar na rede social que você tem
Hoje eu montei o meu estúdio num outro lugar, tá muito bonito, todo mundo chega assim e fala assim, nossa, pensa que você tá ganhando rios de dinheiro, só que esquecem de ver a sua prioridade, né? Se eu quero que as minhas clientes me vejam diferente, eu tenho que me portar diferente, eu tenho que dar um lugar, um ambiente melhor para elas. Então eu tenho que pensar nisso. A gente vai investir para depois vir um retorno. E, né? aí entra muito aquela parte que a gente sempre conversa, né, Paula? Quando você chegou ali, que você viu as meninas, que supostamente você achava que elas estavam acima de você Sim. em algumas situações, o que você começou a ver? Nós todas temos a história parecida. Só a diferença é, eu estou em um capítulo e ela está em outro. Mas aquilo ali é o meu futuro. E o que eu acho muito importante lembrar, quando eu fiz a primeira Formaster, eu saí de lá, menina, eu saí de lá empreendedora. Eu saí de lá... Nossa, eu falei, agora o trem vai dar certo. Só que eu ainda não consegui na época, porque eu tava assim, me recuperando de algumas coisas que tinham acontecido e tal. E querendo ou não, tem hora que você se apega ali, né? Na sua zona de conforto. No seu problema. E às vezes você fala, ai, que vontade de parar, não quero mais, tal. E aí, eu lembro que, acho que 1 mês, 2 meses depois da Formaster, eu comecei a fazer uma comparação muito grande. Porque eu estava acostumada a seguir as meninas mais próximas de mim, de unhas e tudo. E, de repente, eu comecei a ver cada unha. Eu falava, meu Deus, que unha linda! E eu comecei a ficar com vergonha das minhas unhas. Eu comecei a olhar e falar assim, eu não vou postar essa unha. A qualidade do meu trabalho caiu. Por eu olhar o trabalho da outra, a comparação. A comparação, é. Sabe? A comparação. E eu me lembro como se fosse hoje, eu conversando com o Bruno, né? Lembra do Bruno? Eu conversando com ele e fui pegando umas dicas ali com ele. E eu falei pra ele, falei assim, nossa, depois que eu cheguei, parece que eu não tenho mais vontade de postar as minhas coisas. Parece que o meu trabalho, ele retrocedeu. Porque eu Olha pra você ver como é o nosso cérebro. Entendeu? Eu saí de lá... Nossa, vou fazer acontecer. Entusiasmada, motivada. E do nada, pá, eu queria parar, porque o meu trabalho... Poxa, já tô... Quantos anos eu tô fazendo unha? A fulana que foi lá na farmácia tem 2 anos que tá fazendo unha. Olha onde que ela já tá, olha onde eu tô. E tudo isso eu falei com o Bruno. E ele falou assim, Paula, é o seguinte. Não se compara. Não se compara. Vocês estão no mesmo caminho. Só estão em momentos diferentes. Exatamente. Tem pessoas que têm facilidade de ir mais longe, mais rápido, mas tem pessoas que têm que respeitar o processo, e é o que você está vivendo agora. Isso tudo para você é novo. Agora que você está participando de uma formação, agora que você está se tornando instrutora, agora que você está conhecendo outras pessoas nesse mundo, você estava presa no seu mundinho. Então, começa a ver o que você está gostando lá e trabalhar em você. Não está se sentindo preparada para ser instrutora? Melhora a sua unha em mesa, melhora o seu trabalho agora e vai fazendo acontecer. Porque quem vê as suas unhas... Porque eu sempre tive isso, graças a Deus, sabe? Eu fazia um curso e as minhas clientes falavam, é nítido ver o tanto que a sua unha, o seu trabalho melhora toda vez depois que você faz um curso. Porque você realmente se dedicava, voltava do curso. É gratificante, né? Isso. Então, assim, para mim foi muito importante as palavras do Bruno. Foi muito importante naquele momento. Foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu desfoquei do que eu estava ali olhando para o serviço da outra. E em vez de melhorar o meu, olhar, né, achar bonito, falar, nossa, eu vou chegar lá, né? Eu estava só parando. Eu estava retrocedendo por causa da comparação. Aí, Paula, entra uma história que eu vou te contar, que eu acho muito interessante. Eu gosto sempre de contar. Minha primeira turma no Rio Grande do Sul... Não vou falar nomes, mas vou falar como que aconteceu. Eu tive, na segunda turma, eu tive algumas alunas. E aí teve aquelas pessoas que se destacaram muito, tá? Que depois saíram dali, se tornaram instrutoras e venderam muitos e muitos cursos, vários cursos. E teve outras pessoas que ficaram mais quietinha ali, melhorou sua unha, foi melhorando, foi melhorando. Mais de 10 anos depois, aquelas mesmas que se destacaram na época, hoje algumas não trabalham mais com unha, outras voltaram a atender em salão, outras continuam fazendo, dando muitos cursos, mas aquelas que na cabeça das pessoas, elas não foram para frente. Eu tenho uma aluna do Rio Grande do Sul que fez o 2º curso que eu dei lá, que hoje
vende mais de 300, 400 cursos por ano. Olha só. Que em 6 meses, 170, 180 alunas que passaram por ela e que repetem vários outros cursos com ela. Mas isso aconteceu por quê? Porque ela soube traçar o caminho dela ali, tranquilinha. Ela não se preocupou com as outras, né, que estavam fazendo sucesso. Ela foi melhorando, lapidando. E quando ela chegou para ser instrutora, ela fez a formação de instrutora, enquanto ela fez o curso, acho que em 2014, por aí, 15, não sei. Ela foi fazer a formação de instrutora em 2020, 21. E hoje, dá curso no Brasil todo, fora do Brasil, é reconhecida, todo mundo hoje conhece o nome, mas ela soube viver o momento, ela não se comparou com as outras pessoas. Algumas que se destacaram muito, se perderam, porque tem essa também, você chegar lá em cima e depois você se manter. Você não está preparada. Porque, infelizmente, ainda, né, tem muitas pessoas que lidam com um ego muito grande, aí quer ser maior que as outras pessoas, e isso acaba atrapalhando o seu foco. Verdade. Né? Então, assim, a gente saber que o lugar que a gente está hoje não define o nosso futuro. O lugar que você está hoje não define o seu futuro. Agora, o seu esforço, a sua dedicação e ter uma visão de onde você quer chegar, aí é outra história. E foi isso que o Bruno te acordou para essa visão. Falou, ó, peraí, vamos parar de focar nos outros e vamos focar onde você quer chegar. Seu foco tem que ser esse. E as redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Porque às vezes até a cliente chega em você e fala assim, você viu a fulana? Você viu a fulana? O que chega ali para você vai para outra. Né? Então, se a gente não tomar cuidado com aquilo ali, você viu a fulana, você tá vendo o que o outro tá acontecendo, você vai fazendo... eu já tive dias de pegar ali o meu Instagram e postar, achar que tava lindo. Conteúdo bom mesmo, nenhum. Né? Então, assim, de acordo com o que você vai indo, prestando atenção no seu trabalho, no seu desenvolvimento, fazendo o que tem que ser feito, sem olhar para o outro lado, eu acho que a gente vai... Aí foi aí que eu comecei a me descobrir, Não, eu não tô aqui para competir. Eu não quero ser melhor. Eu quero juntar. E todas as vezes que eu tentei juntar, não deu certo. Eu quero me juntar com a fulana, eu já descobri que, por enquanto, é eu e Deus, né? Você já tentou uma sociedade e não deu certo, né? Já tentei uma sociedade. Como que você lidou com essa situação? O que você aprendeu dessa situação de sociedade que não deu certo? Eu acho que eu aprendi mais do que eu me frustrei. Porque, na época, eu ouvia muita pessoa falar, você vai se juntar com a fulana? Você sabe que fulana é difícil. Mas eu juntei ali o fato do espiritual, de querer estar ajudando a pessoa ali no espiritual, na amizade, né? Era da minha família. Então, assim, tentei ajudar ela para ela ter uma profissão, porque quando a gente tem uma profissão, a gente não fica na dependência de outras pessoas. Né? A gente ter uma profissão. Às vezes o fulano pode olhar e falar assim, quem que fulano pensa que é? Mas a gente sabe o esforço que a gente tem todos os dias. Eu tinha o meu salão dentro da minha casa minha casa muito simples. Às vezes chegava cliente lá de carrão, né? E já falava assim para mim, não tem perigo não de deixar aqui? Que eu moro no Jardim Novo Mundo, né? Então, minha filha, o povo tudo tem medo de lá. Tinha, né? Algumas pessoas ainda não perderam. Então, era bem simples lá. E eu separei um cômodo da minha casa para não misturar tanto e montei o meu salão lá, eu sozinha. Depois tive uma moça para fazer manicure e pedicure, foi quando eu larguei de fazer pé, mão, eu fazia só alongamento e ela ficava com as unhas tradicionais. E aí, com o tempo depois, vendo a situação dessa menina, eu falei assim, vem trabalhar comigo, faz um curso que a gente vai trabalhar junto, a gente vai montar um salão junto. E como eu ia mudar dessa casa, a minha sogra faleceu, a gente ia para a casa dela, a gente ia reformar, só que lá não tinha espaço. Então, eu tinha que sair de lá, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Falei, aproveitei, né? Porque sozinha é mais difícil, né? Sim. Às vezes, né, amiga? Às vezes. Então, juntamos tudo, ela fez o curso dela, se saiu muito bem.
muito bem mesmo, porque assim, ela também tinha força de vontade de querer fazer dar certo. Então, assim, ela fez o curso de sobrancelhas, cílios e fazia muito bem. O espaço já estava bem pequeno para nós 3 atender. Eram 3 atendendo e fora as clientes e fora as que levavam, né, os acompanhantes. Então, estava bem pequeno. A gente pegou, montou um espaço, pegamos um dinheiro emprestado, vamos montar um espaço. Modéstia à parte, ficou um espaço muito lindo, que todo mundo chegava e ficava admirado. Na época a gente tinha bronze, cílios, sobrancelha, manicure, pedicure, spa dos pés e o alongamento de unhas. Ela tinha uma máquina de bronze, né? Eu sei que a sociedade durou 1 ano e meio, mais ou menos. Não foi nada fácil. Eu acho que as dificuldades começaram ali, depois que eu saí da minha casa. Porque quando você sai da sua zona de conforto, é diferente. Eu não pagava aluguel ali, eu já tinha que pagar. Era um espaço muito grande, até piscina a gente tinha no espaço. Então, assim, era um espaço maravilhoso, que todo mundo olhava e falava, uau, como é que elas deram conta? Mal sabia o tanto que nós estávamos endividadas, né, para poder fazer aquilo ali. Mas aconteceram várias coisas, tanto no pessoal como no profissional, que não dava muito certo. Como eu tinha uma visão, né? Eu não tinha a minha empresa, mas eu tomava de conta do meu salão, eu sabia lidar com as clientes, eu sabia conversar. Então, as clientes que a gente tinha eram as minhas clientes da minha casa. Uhum. Então, eu tinha que cuidar delas. Claro. E eu levava muito o nome de querer ser a dona. Eu que queria mandar, mas eu sentava para anotar a conta, eu sentava para isso, e elas faziam o quê? Só me davam o valor e eu pagava. As responsabilidades ficavam por minha conta, em questão de juntar, porque em pagamentos a gente dividia tudo. Então, assim, nessa questão de dividir tudo, a gente não tinha problema. O negócio mesmo era o pessoal, era dar certo com as pessoas. Ou seja, você entendeu que sociedade a gente precisa andar no mesmo caminho. A gente precisa ter o mesmo foco. Tem que ser os mesmos princípios, tem que ser o mesmo objetivo. Exatamente, Mi. Tem que ter os mesmos princípios. Exatamente. Eu acho que tanto eu quanto ela, na época, a gente saiu bem machucada, né? Eu sempre falo que pessoas feridas ferem, né? A história é bem longa, ela foi para rede social, falou de mim. E essa coisa toda aqui, infelizmente, não tem às vezes jeito. A gente precisa passar, né? Eu fiquei com muita raiva dela na época, mas eu falava, Senhor, não permite eu continuar com essa raiva. Hoje eu tenho raiva dela? Não tenho raiva dela mais. Foi uma experiência. Pego pra mim, me lapidou bastante. Eu prefiro ver como experiência mesmo pra minha vida que eu tive. Porque foi uma escolha minha. Eu quis, ninguém me forçou. E foi muito bom. Hoje ela tem o salão dela, eu tenho o meu. E você usou a sua fé pra te levantar naquele momento. Exatamente. Eu tive que usar muito a minha fé. Porque eu acho que mais do que nunca naquele momento eu queria parar. Porque quando eu saí dessa sociedade... Né? Todo problema que aparece, a gente quer parar. Por que a gente quando não a gente fala não assim, cria ele, né? Por que a gente não fala assim, poxa, é um problema, vamos passar por ele, vamos resolver? Vamos resolver isso aqui. Na minha cabeça, nem sempre a gente faz. Mas na minha cabeça é assim, ó. Todo problema vem para te preparar para uma próxima situação. Exatamente. Você aprende com um problema hoje, a próxima situação que vem, você já está mais forte. Uhum. Porque assim, vamos combinar que se você está aqui achando que empreender vai ser um mar de rosas, Exatamente. Que você vai trabalhar das 8 às 6, que final de semana você vai descansar e que você vai ter férias 2 vezes ao ano, te enganaram. Só que não. Então, o empreendedorismo é assim, ó, todos os dias a gente tem um problema maior. Exatamente. Se você ficar pulando problemas ou sempre pensar em desistir, você não vai se preparar para o que vem. Vai. Porque assim, gente, vamos ser realistas. Quanto mais você cresce, maiores são os seus problemas. E é fato. Uma coisa é, quando a gente trabalha de CLT, que a gente não empreende, nem lá, nem em casa, nem na empresa, você realmente não empreende. Você vai lá para fazer o seu horário de trabalho e voltar para casa. Os seus problemas são pagar a conta. Pagar a conta. Quando você começa a empreender, aí o seu problema é arrumar cliente, é melhorar sua técnica, é pagar a conta. É ser a blogueirinha do seu negócio. Aí você fala assim, eu vou montar uma equipe. Aí você tem que arrumar cliente, você tem que melhorar a sua técnica, você tem que cuidar do seu espaço, você tem que aprender a lidar uma equipe. Opa, já
aumentou mais um problema. Ah, mas agora eu quero vender produto. Fala, ok, agora você tem que cuidar do seu cliente, cuidar do seu espaço, melhorar a sua técnica, cuidar da sua equipe, montar um estoque, ter dinheiro para isso. Então, gente, à medida que você vai crescendo, os problemas vão crescendo também. Se você não quer problema, fica aí quietinha, ó, no seu CLT ou no seu salão trabalhando sozinha, porque à medida que você vai crescer, os problemas também vão crescer. Só que o que facilita isso? Passar por cada um. Passei por esse, tô pronta pro próximo. Vem o próximo. Opa, esse aqui me deixou mais ainda forte pro próximo. Então, na minha cabeça é assim, ó. Se eu passar por esse... Agora, por exemplo, a gente tá vivendo um momento mais desafiador na empresa. Tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A semana passada eu falei pro Reinaldo e pro Felipe. Falei, a hora que passar desse aqui, acabou. Ninguém mais me segura. Porque esse veio com força. Então, na hora que eu passar... E eu vejo problema assim, sabe? Isso faz com que as coisas sejam mais leves. Tem momento que eu quero surtar? Quero. Mas na minha cabeça, eu torno as coisas mais leves, sempre pensando assim, se eu passar por esse, agora ninguém me segura mais. Acabou. Então, é isso. É a gente passando e entendendo que cada problema que você passar vai te preparar para o próximo. E o que aconteceu com você foi, te preparou, agora você já tem um espaço novo, lindo, maravilhoso. Você tem como foco, você falou para mim que você está determinada a se tornar uma nail designer e instrutora reconhecida no Brasil e no mundo. Por que isso? Porque você realmente passou pelos problemas, usou sua fé, venceu eles e larga eles para trás. Acabou. Que lá passou, acabou. Que lá não te define mais. Foi. Isso. Agora conta pra gente quais são os seus planos para alcançar esse objetivo. Porque esse objetivo seu é lindo, isso, forte, tem a ver com outras pessoas, mas ele precisa de um plano. Então, é o que eu estava pensando. Quando você não tem um rumo, quando você só quer fazer, quando você só quer se tornar, quando você não tem o conhecimento ainda, você simplesmente faz. Hoje, as minhas clientes falam assim, Paula, tem que arrumar uma manicure. E meu pé, eu saio daqui só com a minha mão pronta. Eu falei, gente, ainda não é hora. Não é hora. O que eu aprendi com isso tudo? Eu aprendi que você tem que se preparar para tudo que você quer. Eu quis me tornar uma manicure, eu não me preparei. Você só se Deu tornou. certo, graças a Deus. Mas para onde eu quero chegar, eu tenho que me preparar, né? Hoje eu estou me preparando para eu me tornar ali uma instrutora, né? Me preparei, fiz cursos e eu tô tentando alavancar isso. E para eu alavancar isso, tem coisas que eu preciso priorizar. Tem coisas que eu preciso trabalhar mais. E outras que você precisa abrir mão. Eu até falei com o Felipe semana passada. Eu falei, Felipe, eu preciso de alguém para o marketing. Condição? Eu não tenho, mas eu vou fazer. Eu vou fazer ali, Paula, pelo menos 3 meses. Então, assim, eu quero ser uma instrutora reconhecida, mas eu não vou trabalhar meu marketing, eu não vou melhorar, vou viver ali só de fazer as pessoas rirem, ir lá comentar meu Instagram. Não. Isso não vai. Foi bom, agorinha foi bom, tá ótimo, mas eu falo, gente, não é esse reconhecimento que eu quero. Eu não vou trabalhar pro Instagram. Eu quero ser uma instrutora, então eu tenho que fazer algo que seja profissional, que seja sério. Vamos rir, mas vamos... Entendeu? Então, aí daqui a pouco, eu quero montar minha loja, eu tenho que me preparar para montar minha loja. Eu quero ter mais colaboradores comigo, eu tenho que me preparar para aquilo ali. Não é simplesmente eu ir lá contratar, vem cá. Ó, eu tenho 20 pessoas que trabalham comigo, sendo que eu não estou preparada para lidar com essas pessoas. Então, hoje, eu entendi isso. Entendi que cada passo que eu der, eu tenho que estar preparada para aquilo ali. Preparada que vai dar certo? Não, mas preparada para eu saber o rumo que vai tomar. Eu sei lidar com pessoas já? Como é que eu vou lidar com as pessoas que trabalham comigo? Com as pessoas que vão chegar? Tá se preparando. Ó, existe aquela coisa assim de que a gente vai e vai acontecendo e a gente vai se preparando no meio do caminho, né? Que a maioria dos empreendedores fazem, que a gente fez, isso. Inclusive você também. E existe você se preparar também. O que acontece? A única dica que eu te dou é se prepare, mas sempre fazendo algo. Nunca isso, só se preparando. Porque tem gente que prepara e não faz nada. É, né? Porque eu sempre... Eu esperava, eu falava, vou esperar o melhor momento. Eu vou esperar o dinheiro chegar. Eu vou esperar a condição chegar.
E são certas coisas que você faz ele chegar. Você não tem só que esperar, né? É que se você continua, vamos lá. Se você hoje continuar fazendo exatamente, você quer fazer uma formação e não tem dinheiro para ela. Se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você faz hoje, como é que o dinheiro vai vir? Não adianta, gente. O dinheiro que você não tem hoje é porque algum conhecimento está te faltando. Isso. Então, na minha cabeça é assim, ó, eu vou lá, aprendo, e aí eu vou ganhar. Uma dica que eu falo muito para as minhas alunas é que, assim, ó, tem várias instrutoras minhas e alunas também que não são instrutoras que tá atendendo e tá com a agenda cheia, não tem tempo para responder o WhatsApp, acaba perdendo algumas oportunidades e clientes. Oportunidade de ir palestrar no evento. Não vi, a pessoa chamou outra pessoa naquela hora. A cliente, eu não respondi a cliente na hora, ela marcou com outra pessoa. Quando você chega nesse ponto, aí você vira e fala assim, não tem dinheiro para pagar uma funcionária. Cara, se a sua funcionária, você pagar um salário para sua funcionária, se a sua funcionária vender um curso seu, ela já pagou o salário. Isso. Então, tipo assim, a gente precisa começar a pensar em alguns riscos também que a gente tem que correr. Porque se você perdeu uma oportunidade de um evento que iam te pagar, você perdeu uma aluna, você perdeu uma cliente, então aquela funcionária, você contratar ela, você só vai ganhar, você não vai estar perdendo nada. E aí, quando eu falo isso, as meninas falam, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu tenho várias alunas que já contrataram secretárias por causa desse pensamento. Você já pensou que se ela vender um único curso seu, porque olha só, você está ali atendendo, você está fazendo conteúdo, você está dando atenção para o seu cliente, você está cuidando do seu negócio. E é por isso que a gente para, porque a gente não tem tempo para tudo. E aí, como é que você vai vender se você não tem tempo? Agora, ela está ali focada só naquilo. Vai ser bem mais fácil para ela vender do que você. É verdade. Porque o foco dela vai ser só aquele ali. Então, talvez hoje, o aluno que você não tem, a cliente que você não tem, é justamente pelo colaborador que você não contratou. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento. Falar, opa, tá ali, eu preciso fazer, eu preciso dar esse próximo passo. Senão, a gente vai ficar parado ali esperando as coisas acontecerem e não vai acontecer. Eu ouço muitas pessoas falando, não, eu não tenho dinheiro, mas o dia que eu tiver dinheiro, eu falo, o que você tá fazendo para juntar esse dinheiro? Tá pelo menos diminuindo o iFood aí? Porque né? Se não tiver, amiga, ele não vai vir. Fazendo a mesma coisa, não vai vir. O dinheiro que você não tem hoje, ele não vai vir se você continuar fazendo a mesma coisa. E a mesma coisa não estou só falando de atender. São as mesmas... o que você faz mesmo no seu dia a dia. Faz unha. É aquilo que você falou. Ali um resultado. É aquilo que você falou. Se você tirar o iFood, tira o iFood só esse mês e me conta quanto sobrou. Desse jeito. Se prepara para fazer uma marmitinha e me conta quanto sobrou. Se você fizer uma conta, você vai pagar ela. Eu quero fazer aquele curso, então eu vou fazer o compromisso de pagar, então você vai conseguir pagar. Porque aí você vai diminuir e vai te dar resultado. Então, para mim, na minha cabeça é muito claro, gente, curso é investimento, não é gasto. Investimento, exatamente. Não é gasto. Só que é investimento a partir do momento que você sai de lá e faz o que foi proposto. Exatamente. Não é simplesmente só fazer, né? Exatamente. Uma formação, deixar lá. Eu fui para São Paulo, eu fiz uma formação e pronto. Deixa uma dica hoje para quem está tendo dificuldade e precisa de uma inspiração. Porque olha só, no começo, quando você mandou seu brief para a gente, você falou que não tinha uma história triste para contar. E realmente, você não tem histórias tristes, você tem histórias de superação. Exatamente. Foram momentos que você passou, que foram difíceis, mas que você superou. Hoje você está com seu espaço lindo, maravilhoso, está se preparando, né? Lembrando que se preparar vai colocar risco aí, temos que arriscar um monte de coisa. Mas dá uma dica hoje para quem precisa mesmo de uma inspiração, que está pensando em desistir, como você já pensou algumas vezes. O que eu digo mesmo, Mi, é vontade de desistir, nós pode estar lá no topo, porque a gente sempre vai ter essa vontade de desistir. Boa! Né? Porque quando eu comecei, eu não sabia nada. E eu queria desistir também, porque ao nosso redor, tudo que a gente vai fazer dá vontade de desistir. Cliente dá vontade de desistir da gente. Ou a gente dá vontade de desistir da cliente. A gente dá vontade de desistir porque a cliente reclamou. Ou talvez porque ela fala que a gente não atendeu tão bem. Então, ali, a gente vai ter milhões de motivos para desistir. Mas aonde que você quer chegar? Aonde que eu quero chegar? Eu quero ir mais longe? Tudo isso, essa superação que eu falo, ela lidar ali pelo fato de eu ter ido atrás dos meus sonhos. Eu não ter permanecido ali na minha zona de conforto, entendeu? Enquanto eu tinha pessoas perto de mim para dizer assim, o investimento que você está pagando no curso, você já tinha comprado um carro, uma casa? Mas não estou focada na casa ainda.
Eu quero conseguir manter minha É casa. que essa casa que você tá vendo hoje não é a que eu quero amanhã. Isso, eu falo pro meu marido, esses dias a gente foi num lugar e eu falei pra ele, a gente vai ter uma casa aqui. Ele olhou pra minha cara e falou assim, "Ixi, ficou doida." Eu falei, vai, você não vai conhece, moça. Vai. Então, assim, algumas vezes o meu pensamento tá muito além, tá lá longe, mas às vezes também eu penso, gente, tá muito longe. É Sabe? você se preparar, Tá né? muito longe. Então, assim, o que eu digo? No mundo das unhas, não desiste. Procura estar com pessoas que vai elevar a sua autoestima, que vai falar, olha, tô contigo, vai. A situação não tá boa, mas vai dar certo. Porque dificilmente uma pessoa começa com muito. Ela vai começar lá de baixo, né? E quem começa com muito não dá valor no processo. Entendeu? Eu sei o que eu precisei passar para chegar onde eu tô e eu ainda não tô nem na metade de onde eu quero chegar. Que bom. E eu vou fazer tudo para isso acontecer. No que depender de mim, eu vou fazer, né? E só depende de mim e de Deus. Ele falando, minha filha, vai lá brilhar e eu tô lá. Eu tô indo, entendeu? Agora, eu sempre oro e eu falo, Deus, se não for da tua vontade, tira da minha mente, tira do meu coração. Mas se for da tua vontade, me capacita e me dá força. Porque eu tenho que correr atrás. Não adianta simplesmente Deus falar, vai lá. Não, eu tenho que correr atrás, né? Quando surgiu a oportunidade desse podcast aqui, né? Do Formcast aqui, postou lá no grupo, eu falei, não vou perder a oportunidade. Eu vou. Porque eu ouvi de algumas meninas falar assim, eu não fui chamada. Ninguém me mandou mensagem. Uai, por que é só as fulana que tá lá? Aí eu pude falar. Eu falei, deixa eu te falar. Postaram lá no grupo que tinha data assim, vocês não viram, não? Eu já peguei, eu vou. Então, ninguém me convidou, não, mas tá lá, então eu vou. Isso aqui é aberto, gente, para as instrutoras. E olha que eu vi um dia depois, eu falei, mandei mensagem, eu falei, ainda tá disponível? Eu quero. Não, tá, então bora. É aproveitar as oportunidades. Aproveita as oportunidades. A gente tá indo agora para Beauty Show. Vão ter 36 instrutoras. Nossa, eu tô vendo aquilo lá. Eu falei, gente. 36 instrutoras, mas foi aberto ali. Você pegou a oportunidade? Exatamente. Gente, se aparece uma oportunidade, você vai lá e pega. Depois você vê se você dá conta, mas primeiro você pega. Eu não me coloquei ali. A princípio eu falei assim, não, eu ainda não tenho capacidade pra fazer louca, isso, não acredito. Eu pensei. Só que depois eu falei assim, eu vou. Só que como eu tenho uma programação pra esse mês, que é aniversário dos meus meninos, a gente vai passear e tudo, não dava por causa da data. Ah, tá. Mas... Não foi por medo. Não tá foi perdoada, por medo, tá não. perdoada. Não, porque eu não vou ter que estar ali uma hora. Não é onde eu quero chegar, não então, é dar pronto. curso, não é... Então, era o objetivo é esse. Então, assim, não perdi à toa, mas esse aqui que tá perto de mim, eu não vou perder, não. Eu vou, entendeu? Então, não perder as oportunidades. E se a oportunidade não chegar, faça. Boa. Faça ter as oportunidades, porque por várias vezes eu consegui coisas que eu mesma fui atrás. E por várias vezes eu também perdi por medo, por vergonha, por pensar o que o fulano vai pensar, o que eles vão falar. Quando eu descobri que eles não pagam minhas contas, que isso aí não vai me levar para lugar nenhum, eu falei, não, eu vou fazer. E pronto. Eu vou fazer e não estou preocupada. Porque é igual a gente ouve, tem muita gente pior do que nós aí fazendo coisas que a gente faz bem feito e a gente não tá onde eles estão. Por quê? Porque eles não tiveram medo. Tem coragem, porque só vai. Foram atrás e só vai. E por que isso não? Nós estamos fazendo um trabalho tão bonito, tão bom, a gente também não vai. Exatamente. Então, não perder as oportunidades, fazer as oportunidades, trabalhar com produto bom, trabalhar com pessoas que vai te colocar para cima, eliminar pessoas que estão ali falando para você, principalmente, se você não ia mais não, porque, nossa, hoje em dia tem manicure uma em cada esquina, né? Mas será que estão sendo diferenciadas, né? Então, assim... O mercado ele não está saturado. É buscar mesmo o diferencial, onde você quer chegar e ir. É sobre isso, gente. Quer uma dica sobre desistir? Deixa para amanhã. E quanto ao mercado estar saturado, toda esquina tem uma manicure, o mercado está saturado de amadores, de profissionais. Não, ele não está. Não mesmo. Paulinha, foi uma honra te receber aqui, meu amor. Viu como foi leve o nosso bate-papo? Nossa, foi maravilhoso. Eu amei. Uma honra saber mais da sua história, uma honra poder dividir com as pessoas a sua superação, a sua força, a sua fé. Eu tenho certeza que os lugares que você sonha ainda são pouco perto do que Deus vai entregar para você. Tá bom? Eu creio.
recebo, em nome de Jesus. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo.